Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um ponto final, agora para o vídeo sobre o Eurico Miranda, né? Que a gente já previa que ia dar muito o que falar mesmo, então vamos agora dar um feedback aí para quem comentou no vídeo sobre o Eurico Miranda, o que a gente precisa fazer para ele sair do Vasco. Antes, eu vou fazer aqui uns comentários. O primeiro é que isso aqui é um canal de debate, de opinião, onde eu digo as minhas impressões sobre o Vasco e eu procuro sempre embasar muito bem o que eu falo, sabe? Buscar fatos, buscar argumentos para justificar por que eu estou pensando isso. E eu também estou aberto sempre respondi todos os comentários, sempre dialoguei, porque eu acho que aqui é um diálogo, entendeu? Então eu exponho meu argumento, eu justifico por que eu acho isso, e eu espero que se você pense o contrário, você justifique a sua motivação, e a partir daí que a gente vai trocando as nossas experiências, as nossas impressões, e vai crescendo, né? Como pessoas que sabem dialogar, como o nosso entendimento sobre o Vasco e o que é melhor para ele vai crescendo também. Eu parto do princípio que todo mundo que assiste o canal é vascaíno, quer o melhor do clube, entendeu? Que então não é para ter nem má vontade, nem achar que a pessoa é ruim. Todo mundo quer o bem do clube. Se alguns querem achar que é por caminho A, outros acham que é por caminho B, a gente está aqui para discutir e justamente chegar nesse consenso. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma galera aí, foram poucos, né? O vascaíno é um torcedor educado, então foi bem menos, achei que pudesse até ser mais, mas pintou um ou outro que o argumento dele contra tudo que eu falei foi: ah, você é flamenguista, só sabe falar mal do Vasco, ah, você é um idiota. Gente, com esse tipo de argumento que você espera que eu mude de ideia, não vai rolar, né? Mas, quando eu disse, foi muito pouco, foi uns 2 ou 3 casos. A grande maioria dos que se opuseram a minhas ideias, eles usaram os argumentos, justificaram por que eles acham que eu estou errado, e é com essa galera que eu vou dialogar agora. Outra coisa que eu quero falar antes também é o seguinte: a minha proposta aqui é não fazer uma leitura superficial do Vasco, né? Então, para mim, nunca vai ter o certo, o totalmente errado. Ah, isso aqui é vilão, isso aqui é mocinho. Não. Tudo, qualquer coisa que a gente vai analisar, vai ter seu aspecto positivo e seu aspecto negativo. Então, não é porque eu acho que o Eurico é ruim pro Vasco, que eu acho que ele só faz coisa ruim, não é porque eu acho que o outro vai ser bom pro Vasco, que ele só faz coisa boa. A realidade nunca é tão simples, é sempre complexa, são várias nuances, vários argumentos, umas coisas funcionam, outras não, entendeu? Então é assim que eu encaro o mundo, é assim que eu encaro o Vasco, é assim que eu encaro esse canal. Beleza? Então, vamos aí responder os comentários sobre o vídeo do Eurico Miranda. O Alexandre Campos fala: Felipe, o povo queria tirar o Eurico do clube. Quem entrou? Dinamite. Eu prefiro Eurico eternamente que mais 3 anos de Roberto Dinamite. Agora, eu gostaria de ver um nome diferente à frente do clube? Sim, gostaria. Mas quem? Roberto Monteiro? Júlio Brandt? Luso? Realmente, olhando as opções, é desanimador, pois essas novidades me fazem lembrar Dinamite. Acho que o grande erro do Eurico foi insistir em Celso Roth. Isso foi uma das situações que levaram o Vasco a cair. Mas a queda do ano passado, para mim, foi causada não só pelos erros administrativos, mas sim pelos vários erros de arbitragem contra a gente. Cruzeiro, Chapecoense, Avaí. Foram erros grosseiros, e só um acerto entre esses erros não teríamos caído. Eu não vejo esse ano como a última vergonha do clube, e pelas opções, não tenho grandes expectativas. Alexandre, sobre a questão do Eurico e do Dinamite, é o que eu venho batendo aqui. Não vejo o Vasco nessa dicotomia de o Eurico é o Dinamite. Se o Eurico sair ano que vem, vai voltar o Dinamite de novo, ou alguém igual ao Dinamite. Eu não acho que é assim. São várias opções que o Vasco tem, são várias correntes, e eu vejo olhando para o futuro, não para o passado. O Eurico, a atual administração do Eurico, não é nem falando das outras dele, a atual eu acho fraca, eu acho antiquada, eu acho ultrapassada, e eu quero uma nova, entendeu? Agora, quem é essa pessoa nova? Não sei quem vai ser e também pouco importa. Na verdade, o que importa são as propostas que ela vai botar na mesa, entendeu? Se vier um cara novo, pode ser Júlio Brandt, pode ser Edmundo, pode ser qualquer um, com as propostas que eu considero que são as melhores para o Vasco, um clube mais transparente, um clube mais democrático, um clube mais moderno. Se um cara vier com essa proposta, eu prefiro que ele entre. Se no final não conseguir,
dê errado de novo, beleza, então entra um terceiro nome, um quarto nome, e a gente vai tentando. Agora, insistir com uma coisa que a gente não concorda, porque acha que é a opção menos pior, eu acho que isso é apequenar o Vasco. Falando sobre a questão aqui no Amit, eu acho que o erro do Eurico foi longe de ser só o Celso Roth. Celso Roth foi mais um dos muitos erros do Eurico. Ele contratou mal demais ano passado, sabe? Começou a temporada contratando o Vitor Bolt, a Aslan, um monte de cara que nem jogou, achando que ia funcionar. Aí no meio da temporada, viu que não ia dar mais. Aí começou a contratar uma galera nova. Só esses veteranos que estão até hoje dando problema pra gente, entendeu? Erro de arbitragem também. Pra mim, erro de arbitragem justifica você perder um campeonato por erro de arbitragem. Você, sei lá, não conseguir chegar numa Libertadores por erros de arbitragem, né? Porque é um lugar que é uma disputa muito grande, onde qualquer pontinho perdido faz a diferença, e aí a arbitragem pode realmente pesar. Agora, luta para rebaixamento, pô, um time do tamanho do Vasco tem que fazer muito mais ponto que precisa. Pode ser roubado todo o jogo do campeonato. Eu quero que o Vasco tenha um time que, mesmo assim, consiga fazer ponto suficiente para não ser rebaixado, né? E mesma coisa esse ano. Não vejo esse último ano como uma vergonha para o clube. Para mim, ser rebaixado é uma vergonha, foi no passado. E uma vez rebaixado, não conseguir voltar em primeiro lugar é uma vergonha sim. E não é só não voltar em primeiro lugar. Não é que a gente vai para a última rodada disputando o título e vai perder. Não. 3 rodadas de antecedência e a gente já perdeu a chance do título, entendeu? Para mim, isso é vergonhoso. As expectativas para o futuro, eu também não tenho muitas expectativas. Mas a minha filosofia é o seguinte: não é porque eu não tenho certeza de que vai ser bom que eu não vou tentar. Eu prefiro tentar e quebrar a cara com uma coisa nova, arriscando, ousando, do que ficar insistindo com o ruim e me conformar com a mediocridade. Que eu não vejo com o Eurico a gente voltando à posição de destaque, entendeu? Para mim tem que ser um cara novo, que vai trazer novidades, que vai trazer soluções mais criativas para fazer a gente voltar a ser um dos principais times do país. Eu não vejo o Eurico fazendo isso. Se você faz, tudo bem, beleza, é isso que ele está discutindo. Agora, me conformar com o Vasco como está hoje, porque pode entrar um e ser pior, não, isso aí eu não vou me conformar, não. Democratas e Tiriçu mandou aqui vários comentários, eu vou lendo um por um. O primeiro: verdade seja dita, Eurico voltou ao Vasco para pagar as dívidas do clube que estava se tornando inviável. Dinamite, o Grupo Move e o Grupo Amarelo estavam fechando as portas do Vasco. Se o Eurico não assume o Vasco, simplesmente fecharia as portas. Lamentável. Realmente, eu acho assim, que nem eu falei, não é porque eu não concordo com a administração do Eurico que eu não vejo pontos positivos. E se eu for destacar um ponto positivo na administração do Eurico, foi justamente equacionar essa questão das dívidas do clube aí. Ele conseguiu, a gente não sabe muito bem porque o clube com ele é uma caixa preta, mas mal ou bem, pelo que a gente ouve nos noticiários, tá conseguindo pagar em dia, conseguiu negociar as dívidas, tanto que ele conseguiu a certidão negativa de débito para renovar com a Caixa. São méritos do Eurico, da administração Eurico. Legal. Eu acho que não é suficiente para a gente aprovar uma administração Eurico. Acho que precisa mais. Eu espero mais da direção do Clube do Vasco da Gama do que isso aí. Mas isso aí realmente eu concordo, é um mérito da atual administração do Vasco. Aí o Democratas continua. É bom lembrar também que as novas eleições de 2008 foram realizadas por causa de pressão do então governador Sérgio Cabral na Justiça. Hoje, Sérgio Cabral foi preso pela Polícia Federal. Esse pessoal do MUF e do Grupo Amarelo permitiu a corrupção do PMDB adentrar ao clube. Então, acho assim, começar a questionar a decisão da justiça, a justiça decidiu que tinha que fazer novas eleições porque foi manipulada. Se a gente começar a duvidar de tudo, até de decisão da justiça, aí vira uma coisa que a gente não tem mais no que se apoiar, né? Para justificar. Então, assim, eu não tenho como saber se, por opinião, o que a gente vai assumir como verdade? A opinião do Eurico, de que não foi fraudado, ele ganhou sem fraude? A opinião do grupo que perdeu fraudado? Não dá, porque aí tem interesses em comum, né? Então é a justiça que serve. A sociedade criou a justiça para arbitrar justamente nessas ocasiões. A justiça arbitrou que a eleição poderia ter sido fraudada, a eleição não tinha sido idônea e resolveu que deveria fazer uma nova. Eu vou ficar com a opinião da justiça. Para mim, a opinião da justiça pesa mais que a opinião do Eurico Miranda nesse caso, né? Aí, mais um comentário do Democratas aqui.
Um dos vários erros de Roberto foi não continuar pagando as dívidas do clube. Ao contrário, contratou um caminhão de jogadores, sua maioria perna de pau, e não pagou luvas nem salários. Resultado, elevou a dívida de 170 milhões para 600 milhões. Eu não sei se os números são esses aí mesmo, mas independente, eu falei isso no vídeo, né? Realmente teve um problema administrativo aí, que não interessa saber exatamente qual é, em que momento fez. O fato é que ele construiu um time e de uma hora para outra tudo desabou. Todas as contas do Vasco foram sendo bloqueadas na justiça. O clube terminou sem conseguir nem pagar água, né? Eu comentei isso no último vídeo. Eu acho lamentável também. Fica de lição aí para as próximas administrações que, acima de tudo, antes de pensar em montar um time que vai ser campeão de alguma coisa, a gente tem que ter responsabilidade fiscal para que o time nunca mais volte à situação que está hoje. Eu defendo que o Vasco cresça assim, ó, degrauzinho por degrauzinho, sabe? Não precisa ser campeão no que vem, não precisa ser campeão em 2018, não precisa ser campeão em 2019. Se eu ver uma evolução do time e garantir que quando ele chegue lá no alto, ele tenha chegado de uma maneira estável e que nunca mais volte, eu vou estar satisfeito. Distrital Wesley Silva. Poderia fazer um protesto. Seguinte, se não muda o presidente, a torcida não comparece. Mostrando mesmo que se ele continua no poder, a torcida não apoia e diminui significativamente o número de torcedores no estádio São Januário. Fica a minha dica. Acredito que algo deve ser feito a respeito. Wesley, acho que a torcida já tem de forma involuntária seguido a sua dica, né? É só olhar aí as arquibancadas de São Januário e ver quanta gente tem ido para os jogos. Sérgio Carvalho. Foi exatamente em 2011 que quebraram o Vasco. Contrataram vários jogadores que o Vasco não podia pagar. Hoje, o Vasco não tem dinheiro para nada. Todos os jogadores contratados pelo Eurico na gestão atual estavam sem clube ou vieram de empréstimo. E a torcida ainda nem vai para os jogos. Fica difícil querer contratações de qualidade. Olha, quebraram o Vasco em 2011, em 2012 para ser mais exato, eu falei isso no vídeo. Eu não estou pedindo jogadores de qualidade, não estou querendo que o Vasco dispute os principais jogadores, entendeu? Agora, com o dinheiro que o Vasco investiu, dava para contratar time melhor, entendeu? Porque o elenco do Atlético Goianiense não custa tanto quanto o nosso e os caras estão campeão com 3 rodadas de antecedência, entendeu? A Chapecoense não tem um time tão caro quanto o nosso e os caras estão na primeira divisão, estão chegando aí lá nas cabeças da Sul-Americana. Então, também ficar só se escorando atrás de o time não tem dinheiro para justificar qualquer merda que o clube faz, não dá. É se apequenar. Para mim faz parte do discurso de se apequenar. E da torcida não comparecer, gente, não tem jeito. Se o time não dá motivo, a torcida não comparece. Seria lindo se a torcida comparecesse, mesmo sem o time corresponder. Seria lindo se a torcida se associasse, mesmo sem o clube corresponder. Seria lindo, mas não é verdade, não vai acontecer. Pode existir dessa teoria, porque não acontece com o Vasco, não acontece com o Flamengo, não acontece com time nenhum. Antônio Carneiro. Definitivamente não há mais espaço para esse tipo de dirigente. Ademais, o Eurico não tem a mesma disposição de outrora. O ideal é o pessoal virar sócio e votar em outras candidaturas. Hoje precisa modificar o estatuto do clube. O sistema dificulta que propostas sejam aprovadas, pois conselheiros costumam boicotar novas propostas. Enfim, a coisa não é simples. É verdade, Antônio. Ele levantou um ponto interessante aqui, que é essa questão do estatuto do Vasco, que é muito atrasado mesmo, precisa ser modernizado. A gente tem uma parte do conselho que ele é vitalício ali, e é aquela galera mais velha que não está aberta para a modernidade. Essa questão do Eurico também já não está mais com a mesma disposição. É um fato a se levar em consideração. Ele sempre foi muito personalista, ele quer administrar o clube sozinho, quer que tudo passe por ele. E quando ele tinha um vigor de 20 anos atrás, ainda conseguia. Hoje em dia, a gente vê que ele já está debilitado, não consegue mais, não consegue também delegar funções, e aí o clube fica meio largado, né? E Miguel Vieira falou: Felipe Tiru, ei, cara, com essa presidência nós vamos cair novamente em 2017. É realidade. Se não contratar mais 5 jogadores para fazer diferença, nós vamos voltar para a Série B novamente em 2018. É a realidade. Miguel de São Paulo, Brasilândia. Miguel, eu acho que não. Eu acho que ano que vem é ano de eleição. O Eurico vai fazer tudo possível para montar um time decente, entendeu? Porque mais uma temporada ruim, eu acho que nem com tudo que eu falei no outro vídeo, ele conseguiria se segurar na presidência. Se levando tudo isso em consideração, ainda assim,
o Vasco não conseguir montar um time bom, aí, amigo, é porque a situação tá bem mais grave do que eu imaginava, entendeu? Eu acho que o Vasco vai montar um time decente pro ano que vem, sim. Só acho que a gente não pode achar que só por conta disso significa que o clube tá melhorando, né? Enfim. Rodrigo Alonso mandou aqui um testamento, um verdadeiro testamento. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Você vai ver que não tem nem espaço para mim. Ele apontou 34 motivos para defender a administração Eurico. Quem quiser ler melhor, procura nos comentários do último vídeo lá, vai ser fácil de achar porque é um texto gigante. Mas eu vou resumir aqui, muito porque ele se repete nos argumentos. Ele usa 34 argumentos, mas são argumentos repetidos, entendeu? Por exemplo, ele usa assim, conquistar um título de campeão carioca após 11 anos. Aí é o seguinte, conquistar uma Taça Guanabara depois de 12 anos. Aí depois, conquistar um bicampeonato carioca após... Tipo, é tudo a mesma coisa, né? Então eu vou resumir aqui porque são basicamente poucos tópicos. Questão da equação da dívida do clube, de pagar salário em dia, essas coisas. Já falei, concordo. É o ponto a se destacar de positivo da administração do Eurico. Se tivesse uma coisa a se louvar, é realmente ter dado essa equilibrada nas finanças aí, que quando terminou a gestão do Dinamite, a parada estava degringolada completamente, né? Ele cita o Capres. Eu prefiro não me opinar sobre isso ainda, porque eu acho que o Capres é legal, é uma iniciativa legal, você querer construir um centro de excelência, de recuperação, que atraia jogadores, que faça o time voar em campo, né? Só que a gente não viu muito isso ainda. Eu, como leigo, diria que eu não vejo tanto efeito assim. Eu não vejo esse time do Vasco de hoje, ou do ano passado, melhor fisicamente, voando mais, com menos contusões, entendeu? Ou atraindo jogadores que não viriam antes do que estava antes. Eu não vejo essa diferença prática. Mas, então, legal, assim, maneiro fazer o capta, a iniciativa. Espero que com o passar do tempo, tudo isso que falam dele se confirme, mas hoje em dia eu não vejo, então ainda não... Assim, é um ponto positivo médio. Aí ele fala das melhorias que ele fez em parque aquático, do time de basquete que voltou, de ter comprado barco para o Remo. Eu acho legal essas iniciativas do esporte amador do Vasco, sabe? Mas assim, para mim tá longe de ser prioridade, tá longe. No dia que o Vasco tiver com um time bom, o time estiver disputando o campeonato, o time estiver entre os grandes do futebol brasileiro, e aí tiver sobrando uma graninha a gente investir nesses outros esportes que são importantes para a história do clube, eu vou achar legal. Agora, com o time sendo rebaixado, com o time passando essa vergonha que passou na segunda divisão, você querer me compensar isso, falando que o clube está com um time de basquete? Cara, eu sou fã de... Eu gosto até de basquete, mas eu sou fã mesmo de futebol, entendeu? Não tô querendo trocar o Vasco no futebol pelo Vasco no basquete. Então, esse argumento pra mim não cola. E, finalmente, ele usa vários argumentos aqui sobre o futebol, que aí, então, pra mim, se justifica ainda menos. Vem falar de campeonato carioca, de série invicta, de venceu todos os rivais, de que venceu não sei quantas vezes o Flamengo... cara, tudo muito maneiro, sabe? Marcas muito legais. Mas eu trocava todas elas pra gente continuar na primeira divisão. Todas elas. Eu preferia que a gente não fosse bicampeão carioca. Eu preferia que a gente não tivesse ganhado tanto do Flamengo. Eu preferia que a gente não tivesse batido recorde de história, entendeu? Pra ficar. Porque daqui a 10 anos, ninguém vai falar: lá em 2015 a gente ganhou 9 vezes seguidas do Flamengo. Lá em 2016 a gente bateu um recorde histórico de 30 e quantos jogos sem ganhar. Sabe? Vão falar daqui a 10 anos: já tri-rebaixado. Isso eles vão falar. Isso nunca mais vão tirar da gente, entendeu? Então você querer compensar o rebaixamento com essas marcas aqui, pelo amor de Deus, se for pesar na balança, isso aqui tudo eu trocava, mas não piscar de olhos pra gente não ter caído, né? Enfim, galera, esses aí foram os argumentos que o pessoal usou para defender o Eurico Miranda. O meu pensamento ainda é o mesmo, né? Eu ainda quero acreditar que o Vasco pode ser administrado por alguém mais democrático, alguém mais transparente, alguém mais moderno. Não sei quem é essa pessoa, não sei se é o Júlio Brandt, não sei se é o Edmundo, não sei quem é. Eu espero que essa pessoa apareça. Como é que você vai saber quem é? Cara, pelas propostas. Se o cara vier com uma proposta que eu considere boa, eu vou apoiar essa pessoa. Se depois ele for eleito e não fizer, aí eu vou começar a bater nele também, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que tentar. Eu acho que a gente tem que tentar crescer, porque a gente tem que
voltar para o lugar que todo mundo que é vascaíno acha que é de direito nosso, que é configurando entre os grandes do futebol brasileiro. Beleza? Então assina nosso canal aí, tá tendo vídeo todo dia aí essa semana, entendeu? Entra no nosso grupo no Facebook para discutir melhor, nosso grupo privado, tem link aí na descrição. Se quiser, tem grupo no Telegram também com link aí na descrição. O WhatsApp eu não participo, mas tem vários grupos da galera aqui que assiste o canal. Você pode entrar neles pelo grupo lá no Facebook, ou então fala nos comentários que a galera também aparece e te põe no grupo. E fica ligado assim no canal, porque amanhã tem mais um vídeo. Amanhã tem mais um vídeo sobre Vasco. Pode ficar ligado. Beleza? A gente vai se falando.